Todos nós temos aquela criança aí que não está esquecida, ela está adormecida. A gente foi tomando uns rumos na vida que fizeram com que a gente se desconectasse dela. E é nessa criança que a gente tem muitas respostas para a nossa vida adulta. Eu gosto de pensar na nossa criança como aquela espontânea, criativa, às vezes até meio impulsiva, inconsequente, meio louca, e não tinha tantos medos, né? Só medos reais e medos de criança mesmo, né? De monstro, de aranha, de cobra, de bruxa, mas que bom, né? Quando a gente tinha só esses medos. Aí a gente foi passando aí por diversas coisas na nossa infância e na nossa transição para a vida adulta. A gente foi deixando essa criança de lado por conta das responsabilidades que foram surgindo. A criança, ela sonha, o adulto, ele passa, muitos adultos passam a não sonhar mais, né? Passam a ser levados um pouco com a maré, a fazer escolhas mais pela segurança e não tanto pelo coração, né? Mais pela razão. Não só as responsabilidades da vida, mas as coisas que vão nos machucando e acontecendo, e por consequência disso a gente vai se desconectando, né? Vai esquecendo um pouco de quem somos. E uma das coisas que nos acontece quando a gente é criança é o bullying. Quem tem, acho que mais de 30 anos talvez, era bullying direto na escola, né? Não tem esse cuidado que você tem hoje. E a gente nem ligava tanto. Tem gente até que fala, né? Isso aí é cultura do mimimi. Antigamente a gente passava por isso, aquilo, mas isso deixava cicatriz. E aí a gente vai sofrendo essa série de bullying, frustrações, nossos primeiros nãos, né? É necessário agora, nesse momento, a gente olhar para dentro e perceber como que a gente se desconectou dessa pessoa que a gente era, né? Dessa pessoa louca, às vezes inconsequente, muitas vezes sonhadora, sensível, espontânea, para nos tornarmos adultos mais rígidos e mais comedidos. Foi ensinado de que é melhor a gente tentar encaixar as pessoas em padrões e não deixar ser quem elas são, né? Porque ser quem você é errado neste mundo. E aí, então, eu vou ser quem? Vou ser quem eu não sou para poder sobreviver. E sendo quem eu não sou, eu vou me desconectando e muitas vezes desanimando, né? Vivendo no piloto automático, que eu chamo, que é uma vida sem sentido. E a gente vai levando essa vida sem sentido por muito tempo. Por quê? Porque se você mostra um pouco do teu lado louco, já vem um monte de coisa aí pra cima de você. Muitas das coisas que nos acontecem vão formando crenças. E essas crenças vão conduzindo a minha vida da forma como eu acredito que deva ser. Então, por exemplo, eu tenho um acontecimento, né? Ele gera uma emoção. Essa emoção gera um pensamento e esse pensamento gera um comportamento. Se esse pensamento for construtivo, independente da emoção, né? Eu posso ter uma emoção ruim, mas eu posso olhar para isso de uma forma construtiva. Eu tenho um comportamento que me ajuda a evoluir, que ajuda a construir, que ajuda a expandir. Se esse pensamento for algo destrutivo, eu tenho um comportamento que ajuda a minar as minhas ações, né? É um comportamento de esquiva, de querer fugir, de querer, para me encaixar, não ser quem eu sou. A gente forma as nossas crenças, né? Por consequência das coisas que vão nos acontecendo. E essas crenças vão minando as nossas ações e vão fazendo com que a gente se afaste de nós mesmos. E elas se revelam através dos nossos sabotadores. Essa parte inconsequente, essa parte mais louca, é a parte da nossa essência. Isso faz parte de nós e a gente quer sufocar. As coisas mais loucas que passam pela nossa cabeça são as coisas que a gente precisava parar para pensar sobre.
e nós muitas vezes não paramos. Nossa criança se manifesta nesses pensamentos loucos, nessas coisas mais inconsequentes que a gente pensa em fazer, mas que a gente não faz, por conta da necessidade de aprovação que a gente tem, né? Tudo o que nós fazemos, nós precisamos da validação do outro. E nós precisamos confiar um pouquinho mais em nós e não pedir tanto essa validação do outro para poder manifestar o que a gente tem de melhor no mundo. E o que a nossa criança às vezes está gritando ali e não consegue, porque por conta dessas crenças e de tudo isso que é formado. Para mim, a criança é sinônimo de liberdade. E tem uma grande coisa dentro de nós, muito forte, muito importante, que nós perdemos, que é olhar para as coisas simples da vida. A gente perde esse olhar. A criança se encanta com um pássaro, a criança se encanta com bolinha de sabão, com água caindo de uma cachoeira, pisando no mar. Para a gente ter essa liberdade, essa leveza, a gente precisa se conectar com as coisas simples da vida, voltar a se conectar com as coisas simples da vida. Dentro da psicologia positiva, exercícios de gratidão ajudam muito nessa reconexão. Outra coisa, a coerência que eu falei para vocês. Como eu posso ter coerência com aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu falo? Como que eu posso trazer um pouco dessa coerência que também tem a ver com a nossa essência, né? Muitas vezes eu vou me desconectando de quem eu sou e não consigo mais encontrar essa coerência, porque nesse grupo eu tenho que ser assim, naquele grupo eu tenho que ser daquela forma, com essas pessoas eu tenho que falar assim. Vou perdendo essa coerência. Deixar fluir, né, aquilo que tá dentro da gente, é deixar fluir o que é natural em você. Seguir os nossos impulsos. Sabe aquelas coisas que a gente fala, isso é muito louco. Talvez seja aquilo que você tem que fazer mesmo. Trazer um pouco de presença e analisar um pouco as coisas que surgem na tua cabeça. Não de uma forma com julgamento, observando. Quem pratica Mindfulness aí sabe que o Mindfulness ajuda muito nisso. Deixa eu observar, sem julgar o que está acontecendo. E aí vem diversos insights. Então essas coisas que fluem naturalmente de você, que muitas vezes saem sem você pensar, que saem às vezes em forma de impulso, que parecem meio loucas, meio inconsequentes, é a tua essência se manifestando, é a tua coerência se manifestando, é a tua autenticidade se manifestando. Mas a gente quer o quê? Sufocar, né? A gente quer sufocar, a gente quer pôr rédeas, a gente quer prender essa criança que tem dentro de nós. Terceira coisa aqui, ó, ressignificar. Nós passamos por alguns momentos bem complicados e nós olhamos para eles hoje de uma forma que nos machuca. Eu passei por isso e eu interpreto isso ainda hoje de uma forma doída, né? Eu conto a minha história de uma forma doída. Ressignificar os acontecimentos é ter um outro olhar para eles. É não ter olhar de pena, de culpa, de mágoa. É tentar olhar para eles e entender que eles foram necessários na nossa vida para construir quem a gente é, para a gente passar pelo que a gente teve que passar. E agora está na hora de desconstruir, de ressignificar, de olhar diferente. Isso aí nos ajuda muito a tirar um pouco esse aspecto negativo das coisas que a gente vive e trazer um pouco mais de esperança, de otimismo e de um olhar mais positivo para a vida. Muitas vezes a gente se pega falando, mas se isso não tivesse acontecido na minha vida, se eu tivesse feito aquela escolha lá atrás, se eu tivesse feito isso, por que isso aconteceu comigo, né? Muitas vezes com pena. E, gente, a gente tem que abraçar as coisas que aconteceram com a gente, por mais doídas que elas sejam.
porque elas nos ensinam, talvez, às vezes, a direção que a gente não quer mais ir. Tudo que aconteceu comigo até hoje, eu percebi que é como se a vida fosse acontecendo numa espiral, né? E que essa espiral, muitas vezes você cai um pouquinho, mas você volta. E aí, quando você está mais em cima, você enxerga por isso que aconteceu aquilo. Eu tenho esse olhar para as coisas. Muitas vezes, naquele momento, eu não entendo, eu me revolto, fico brava, mas depois eu entendo. Talvez eu não estivesse pronta para aquilo.